reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos, né? Inclusive com a gente também, né? Em nome de Jesus, quero desejar as boas-vindas para você que nunca esteve aqui no nosso culto. Seja bem-vindo, você visitante. Quero pedir também de início para que você já compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você tem aí no Facebook. Isso, envia para todo mundo, para os teus familiares, para os teus amigos, para pessoas também que congregam em outras igrejas, que porventura também querem estar conosco, sabe? Você tem essa liberdade. E eu gostaria que você fizesse isso logo de início, para que ninguém perca o culto, né? Pegue ele logo aqui no iniciozinho, ok? Quero lembrar você também que de segunda a sábado nós temos tem uma balançada aí, eu sei, né? Então, fica tranquilo, nada demais, acontece. De segunda a sábado nós temos o programa Vida e Luz com o pastor Leonardo, a pastora Lone, pela Rádio da Casa. Pois é, essa rádio tem sido muito abençoada. Como é que você acessa? Pelo www.radiodacasa.com.br e você pode acompanhar eles de segunda a sexta-feira, sempre 16 às 18 horas, ok? E todo sábado tem o programa Papo Reto comigo e a Grazi, que agora ela não está aqui, mas no sábado temos feito esse programa e nós vamos continuar próximo sábado com um assunto muito interessante sobre maternidade. Terminamos o de paternidade e vamos iniciar o de maternidade. Quer estar conosco? Pelo mesmo link que eu acabei de falar, só que todo sábado, das 18 às 20 horas, ok? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, por fazer parte dessa maravilhosa obra, Senhor, que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e queremos permanecer nela, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa vida, Senhor, sobre a maneira que o Espírito Santo tem liberdade para isso, Senhor. Que nós possamos ser transformados, Senhor, pela renovação da nossa mente, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, possamos aplicar isso, Senhor. Não basta só ter o conhecimento, mas é necessário aplicá-lo. Em nome de Jesus, te pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para tudo aquilo que vai ser ministrado aqui, Senhor, Tua palavra, por meio dos louvores, Senhor, nós cremos que Tu fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim te pedimos, Senhor, e que nós possamos estar aqui, Senhor, plenos para te adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que nenhuma outra coisa venha nos atrapalhar, Senhor, mas que o nosso coração, esta noite, venha estar inteiramente Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Uma coisa que eu estava meditando hoje, estamos fazendo a reforma na igreja.
E aquilo me chamou muita atenção, né, levando em consideração a reforma na igreja. Ali é o templo físico, pedra, tinta e muita coisa para ser feita ali. Mas uma coisa que eu estava meditando é que para fazer uma obra e uma reforma, na qual nós estamos em constante reforma, né, é necessário algumas coisas importantes. Pessoas, porque senão você não consegue fazer a obra. É necessário pessoas. É necessário parar, mas não parar de não fazer nada, mas de ter um momento de descanso, como nós paramos ali para comer e conversar um pouco. E é necessário, apesar da vontade de você desistir ali por causa de um cansaço, permanecer. Permanecer na obra. Sabe, veio logo na minha mente aquele versículo em que o Senhor fala, que o apóstolo Paulo fala disso, né? Que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mas como é que ele vai terminar a obra se você simplesmente desistir dela? Não tem como. Então, uma parte importante da obra, né, que é justamente ter pessoas, comunhão. Ali você consegue, né, ter um incentivo, você conversa, você se diverte, você fala ali coisas sérias, se necessário for. Você precisa disso. Precisa de um descanso, sim, mas não é fazer nada, é parar um pouco. Conversar, comer, é o refrigério. E precisa permanecer. Mesmo que a vontade de desistir apareça ali no meio, seria no caso ali os obstáculos da obra, né? Mas para ela ser concluída, para que Deus conclua essa obra em nós, na igreja pessoa e não igreja pedra, né? Que essa é a igreja que vale, na verdade, né? Eu, igreja, você, igreja, é necessário permanecer na obra. Então que você possa meditar nisso, permaneça na obra. Permaneça naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque só assim Ele vai poder terminar a obra. Amém? Cida, vamos louvar ao Senhor. Então, mais uma vez, né? vamos sim. Na verdade, vamos continuar a louvar ao Senhor. Amém. Lembrando que a adoração ao Senhor não é apenas músicas cantadas. A adoração ao Senhor é uma vida disposta continuamente a ser transformada, né, pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém? Só uma pausa aqui. Vamos lá. Oh, aleluia. Pois a nossa essência, Jesus. Nós bendizemos e adoramos a Ti, Senhor. Tu és digno, Pai, de receber todo louvor e adoração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando
tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 na. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Oh, aleluia! Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ai, aleluia. Nós possamos nos lembrar todos os dias que Ele é a essência da nossa adoração. Amém. Né? Se Ele não for a essência da nossa adoração, em vão é o nosso louvor, em vão é a nossa vida. Amém? Amém? Eu quero chamar a irmã Anne e pedir para que você pause aí o seu comentário, né, para que a pastora Anne possa estar orando por ela, amém? Tá abençoando a vida dela. Quando ela voltar, você faça aí seu pedido de oração, começa a conversar com ela, amém? Então, por favor, as duas na frente da telinha. Agora escondidinha. É, rapaz. Você que tá saudade da Alune aí, ó, vai ver ela agora. Oh, Deus, Pai, nós somos gratos a Ti por mais um dia, Senhor, em que nós podemos desfrutar das Tuas graças, da Tua bênção, do Teu amor. E hoje é mais uma noite, Senhor, em que podemos desfrutar desse momento de podermos juntos, Senhor, louvar e glorificar o Teu nome e sermos ministrados pela Tua palavra, Pai. Aleluia. Através da vida da Nilene, Senhor, Sim, quando Pai. tivesse a Tua palavra, ministrar seu coração dela. E nesse momento, Senhor, nós queremos receber essa palavra. Queremos estar atentos, Senhor. Queremos entender o que Tu queres nos ensinar. Pai. Aleluia. Usa a Nilene, Senhor, com ousadia no falar, com intrepidez na palavra, Senhor, para que ela transmita tudo aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós aqui. E também a todos que nos assistem, Senhor. Qualquer dia dessa semana que venham a ver esse vídeo sejam ministrados por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Paz para todos, graça e paz. É um prazer novamente estar aqui para pregar a palavra do Senhor. Foi batalha essa semana para chegar até aqui, estou com dor nas costas, mas e várias outras coisas aconteceram durante a semana. Mas eu creio que quando a batalha vem, porque a vitória é maior. Né? Amém. Então eu espero sinceramente que essa palavra ministre aos nossos corações tremendamente e nos traga uma mudança real na nossa conduta, que nos traga uma reflexão sobre o nosso caráter, o nosso dia a dia, como nós temos agido em relação à graça.
O tema de hoje é o que a graça nos ensina. Vamos abrir a palavra em Jonas, capítulo 4, e nós vamos ler o capítulo inteiro, versículo 1 ao versículo 11. Amém? Jonas do Velho Testamento, aquele que foi engolido por uma baleia, um peixe grande, né? Capítulo 4, versos 1 ao 11. Vai dizer o seguinte: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma bobeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da bobeira, na qual não trabalhaste nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas, ele revela a mensagem da graça de Deus no Antigo Testamento. É o livro onde a gente vê com mais eficácia, mais olhos nus, como é a graça de Deus, esse favor imerecido, né? E é interessante, antes de a gente entrar nessas lições que a graça nos ensina através desse capítulo, entender o contexto. Para aqueles que já leram o livro de Jonas, amém. Para aqueles que não leram o livro de Jonas, eu vou situar vocês um pouquinho. Mas antes disso, é importante entender mais ainda o contexto histórico desse livro. Porque ele vai dar razão a esse primeiro versículo aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por que Jonas ficou ressentido quando Nínive se arrependeu? Né? Quando Deus deu a sua misericórdia a Nínive. É interessante que a gente saiba isso. Então, Jonas, ele fazia parte do reino do norte. Nesse tempo, no século 8 a.C., quem reinava era Jeroboão II, certo? Durante 50 anos antes de Jeroboão II, o reino da Síria, ela governava o reino de Israel. Eles pagavam tributo à Síria. Com Jeroboão II, esse jugo foi tirado deles, né? Então, no reinado de Jeroboão II, o reino de Israel, onde Jonas era de lá, eles respiravam aliviados porque eles estavam bem politicamente, economicamente, estava todo mundo próspero. Porém, a espiritualidade do povo de Israel estava em baixo, declínio, certo? E aí nós temos Nínive. Nínive foi a última capital da Síria. E Deus manda Jonas pregar para Nínive, que era do reino da Síria, certo? A capital da Síria. Então dá para a gente entender que Jonas queria mais que Nínive se explodisse, né? Já dá para entender o porquê dele ter ficado meio que revoltado por Deus mandar ele para Nínive, por Nínive se arrepender e Deus ter misericórdia de Nínive. Já dá para entender, certo?
Para entender ainda melhor, nós precisamos entender que Nínive era um lugar onde a religião era politeísta, eles adoravam vários deuses, principalmente deuses da fecundidade, né? O que fazia com que seus rituais fossem promíscuos, certo? Com relações sexuais para a adoração dos deuses, certo? Então, tem um ditado que diz, tal seus deuses, tal qual seus sacerdotes. Tal seus sacerdotes, tal qual seu povo. Então, dá para entender o nível de perversidade que era a cidade de Nínive, né? Quando eles iam à guerra, eles queimavam as cidades, eles estupravam as mulheres, eles faziam coisas terríveis com o povo que eles se submetiam. E o reino de Israel passou por isso, né? Então, quando Deus, né, a gente lê lá no capítulo 1 de Jonas, que Deus ele traz a palavra para Jonas e diz, levanta-te e vai para a cidade de Nínive e profetiza contra ela. Jonas ele se sente receoso de ir para Nínive. Primeiramente porque Nínive era inimiga do povo de Israel. Segundo, Deus estava mandando ele ir para lá profetizar que em 40 dias ela seria destruída. Então ele teme por sua vida e também teme os dois cenários. Tanto o cenário em que ele prega e é morto lá em Nínive por ele ser um inimigo, tanto o cenário que Nínive se arrepende, porque ele queria mais que Nínive fosse destruída, porque era inimiga de Israel, certo? Então o que é que Jonas faz? Jonas foge para Tarsis. Né? Ele pega um barco, entra no barco e vai-se embora para Tarsis, fugindo dessa ordenança de Deus. Só que o que acontece? Deus envia uma tempestade no meio daquele oceano e os marinheiros ficam apavorados e começam a pedir aos seus deuses para que revele o que é que está acontecendo, quem é que está contra algum deus, quem é que, né, que algum deus, qual é o deus que está provocando aquela tempestade. E aí eles tiram a sorte e vê que é Jonas. Jonas pede para que eles lancem ele no mar e ele é lançado ao mar, certo? E aí o que acontece? A tempestade para e o povo continua seguindo para Tarsis. Só que Jonas é engolido por um grande peixe. Em algumas versões vai dizer que era por uma baleia, mas isso não fica claro, certo? E isso não vem ao caso. O caso é que ele foi engolido por um grande peixe. E no capítulo 2 vai dizer que Jonas ele começa a orar ao Senhor e se arrepender daquilo que está acontecendo, de ter fugido da presença de Deus, de ter fugido daquilo que Deus o mandou fazer. E aí, 3 dias depois dessa oração, o Senhor faz com que aquele peixe cuspa Jonas em terra. E aí Jonas vai até a cidade de Nínive, capítulo 3, e começa a pregar aquilo que Deus o tinha mandado fazer. 40 dias, tá lá. Capítulo 3, versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só que acontece o seguinte, né? Dentro do contexto histórico, a gente vai ver que Nínive naquele tempo era governada por Assurdão III, certo? E no reinado desse rei, houve-se um eclipse e 2 epidemias, antes que Jonas fosse lá profetizar contra aquela cidade. E o povo e o rei achavam que eram juízos de Deus. Então, quando Jonas chega nessa cidade, que já passou por uma epidemia, por 2 epidemias e um eclipse, o povo já está quebrantado bastante. Então, quando Jonas diz que a cidade será destruída em 40 dias, o povo teme. O povo começa a temer a Deus e se arrepende. E é interessante o que acontece. Os versículos a partir do 7. E fez uma proclamação, o rei fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então Jonas profetiza e o povo se arrepende. Para qualquer profeta seria um momento de alegria, de gozo. Por quê? Porque aquilo que ele falou trouxe ao povo arrependimento. Mas para Jonas
Não era bem assim. Nós vemos que ele vai dizer, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E qual é a primeira lição que essa palavra vai nos trazer? Nos versículos 1 ao 4, nós vamos ver que Jonas ficou desgostoso. Ele disse, Senhor, é por isso que eu não queria vir, por isso que eu fugi para Tarso, porque eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia. E aí Deus vai dizer, é justo que você se sinta dessa forma? Tiago capítulo 2, versículo 9 vai dizer, mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. A primeira lição é, a graça nos ensina que a salvação é para todos. Em um dos meus estudos, né, com o professor William, ele nos passou cinco sinais que nós criamos deuses para nós mesmos, que nós criamos Deus. A aula era sobre a imagem de Deus e Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas muitas vezes nós criamos Deus para nós, certo? E um desses 5 sinais é quando criamos um Deus à nossa própria imagem e semelhança e criamos um Deus preconceituoso, né? E que tipo de Deus é esse? Seu Deus não gosta das pessoas que você já decidiu que não são de Deus. Então a salvação não vai para essas pessoas. Na sua mente, o seu Deus não vai salvar essas pessoas porque você já colocou no seu coração que elas não são de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Ele ama incondicionalmente. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, parte B, vai dizer que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa era um alcance para todos os povos, línguas e nações. Estava dizendo que o Senhor levantaria um povo, Israel, mas ele seria a boca de Deus na terra para pregar a sua salvação a todos os povos. Jonas, assim como grande parte do povo de Israel, ainda não tinha se ligado nisso. Ainda não tinha entendido que eles, esse sacerdócio real que está lá em Êxodo, que o Senhor os chama para esse sacerdócio, era para que eles fossem a boca de Deus, proclamando salvação ao mundo, para alcançar outros povos. Muito pelo contrário, eles pensavam que a salvação é só para si, né? Então, nós precisamos entender, tirar essa mentalidade de que a salvação só é para uma pessoa, para pessoas específicas. É para quem eu acho que a salvação é. E não é para aquela pessoa ali, aquilo ali já está além da salvação. Não tem mais jeito para aquela pessoa. Mas a palavra em Romanos vai nos dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que você acha que vai trazer um impacto maior para a sociedade, de testemunho, que vai alcançar mais vidas? Alguém que tipo, não bebia, não fumava, estava tudo de boa, era uma boa pessoa e aceitou Jesus um dia. Ou aquela pessoa que estava à margem da sociedade, que era, sei lá, assassino ou traficante, ou um prostituto ou prostituta, e Deus, ele tirou ele do monturo, das trevas. Aonde a luz brilha mais? Onde está tudo claro, onde está tudo escuro? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. E onde maior o pecado, mais abundante será a graça. E é isso que nós precisamos entender, cristãos. Quando Deus nos ordena pregar o seu evangelho, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A todos. Nós não devemos escolher para quem nós pregamos a mensagem. Devemos pregar a mensagem. Porque o evangelho, a sua graça é para todos. Da mesma forma que nós somos imerecedores da sua graça. E ainda assim fomos alcançados por ela. Outras pessoas também precisam da graça. E mesmo sendo imerecedoras, elas precisam dessa graça. E cabe a nós, como vasos de Deus, entregar essa mensagem de salvação. Nós não devemos tomar a atitude de Jonas, independente do que essas pessoas tenham nos feito, independente do modo como nós vemos essas pessoas. Elas são merecedoras da graça. Elas precisam da graça.
E nós precisamos levar esse evangelho para elas também. Em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele, não existe acepção. Deus ele não coloca de lado aqueles que vão aceitar e aqueles que não vão. Cabe ao Espírito Santo de Deus convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nós cabe apenas levar a semente, levar a palavra. O crescer vem de Deus, do seu Espírito regar. E vai dizer em Lucas 11, 29, 29, o 30 e o 32, o sinal de Jonas. E qual é esse sinal de Jonas? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas 11. Lucas 11, versículo 29 e 30, e vamos pular para o 32, diz assim: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantaram no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E o que é que ele estava dizendo? Aquele povo tinha o próprio Deus encarnado diante deles. Cristo pregando a sua mensagem, o reino de Deus, e as pessoas não estavam dando ouvidos, não queriam crer naquilo que estava acontecendo. E é interessante que no reino do norte, não houve 19 reis, mas nenhum dos reis do reino do norte dobraram seu coração a Deus. Todos eles foram considerados Deus mau pela palavra do Senhor. E quando os profetas se levantaram para falar que eles precisavam se converter a Deus, que eles precisavam destruir as estátuas que eles estavam adorando, parar de adorar deuses falsos, e nenhum deles se converteu. O povo continuou prevaricando contra Deus, por isso o reino do norte durou menos do que o reino do sul. Durou 209 anos apenas. Enquanto o reino do sul, que tinha essa balança, né? Rei bom e rei ruim, durou 350 anos. O reino do norte só durou 209 anos, porque só existiram reis ruins, reis que não dobraram seu coração diante de Deus. E quando Jesus Cristo, ele faz essa ponte do Velho Testamento, né? Ele traz essa mensagem do profeta Jonas, ele está dizendo, os ninivitas, que era um povo corrupto, que era um povo politeísta, que era um povo que não me conhecia, eles se converteram quando eu enviei o profeta Jonas para pregar para eles. Enquanto o meu povo, que viu todos os meus sinais, a quem eu chamei de meu, não se converteu. Conhecendo a minha palavra, conhecendo os meus estatutos, eu dei a minha lei para eles. Deus enviou Jesus Cristo e o próprio Deus encarnado caminhava no meio deles, trazendo a palavra do Senhor. E eles não se converteram. Olha que corações duros. E aí a gente vê o profeta Jonas diante de Nínive e diz, não é justo. Não é justo que eles não pereçam. E por que não é justo? A palavra do Senhor, ele mesmo vai dizer, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Deus estava disposto a perdoar os pecados de Israel. Mas Israel não quis. Mas os ninivitas aceitaram o perdão de Deus, eles clamaram o perdão de Deus, eles jejuaram, eles se vestiram de pano de saco e clamaram ao Deus Todo-Poderoso perdão. E a misericórdia de Deus os alcançou, porque ela está disponível, isso é graça. Eles mereciam o perdão de Deus depois de tudo que eles tinham feito? Não. Mas a graça é exatamente isso, o favor imerecido.
Eles se arrependeram de todo o seu coração e Deus deu a eles a sua graça, a sua misericórdia, e a sua graça está disponível também a nós hoje. Amém. A qualquer pessoa. Não importa o tamanho do seu pecado, Deus é maior, a sua graça é maior, no pecado abunda, superabunda a graça. Tenha isso em mente. Cristãos, onde quer que o Senhor te enviar, vá porque Deus é soberano. Vá porque quando Deus te chama para pregar o seu evangelho, Ele não está se importando com a sua opinião. Ele quer apenas a sua obediência. Então vá e pregue onde quer que for. Mesmo que você ache que tal pessoa não merece receber a graça, lembre-se que você também não merecia. Mesmo assim, Deus ele te deu a sua graça. Então vá aonde quer que o Senhor te enviar e pregue o evangelho em tempo e fora de tempo a todas as pessoas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E vocês que ainda não foram alcançados pela graça, tenham consciência disso. Não importa o quão profundo estejam os teus pecados enraizados em você. A graça do Senhor, ela superabunda sobre o teu pecado. Não importa o que você fez, não importa o que as pessoas digam à sua volta, Deus pode te resgatar. A luz do Senhor pode dissipar as trevas que existem em você. Ainda existe esperança. Creia nisso. A segunda coisa que nós podemos aprender, vamos ler Jonas, voltar para o livro de Jonas, no capítulo 4, e vamos ler novamente os versículos 5 ao 9, que vai dizer: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana. E se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma bobeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da bobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bobeira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 vai dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja bem, Jonas profetizou contra aquela cidade e aquela cidade se converteu. Ela se arrependeu dos seus pecados. Mas Jonas ainda tinha esperança de que aquela cidade fosse destruída. Então ele ficou lá, próximo daquela cidade, né, igual um ajapau, sabe? Torcendo para a desgraça. E aí Deus ele traz uma lição poderosa a Jonas. E a lição que também serve para nós. A graça nos ensina a não sermos egoístas. Amém. Veja bem, Jonas, ele se alegrou grandemente quando cresceu uma bobeira. Quando cresceu uma planta que fazia sombra para ele, né, protegendo ele do sol. Era boa para ele. Então ele se alegrou grandemente. Mas ele não estava nem aí para as pessoas que morreriam caso Deus destruísse ele. Mas olha aqui a quantidade de pessoas. 120 mil homens, fora mulheres e crianças. 120 mil homens, fora mulheres e crianças, pereceriam. Mas Jonas queria que ela fosse destruída. Mas ele ficou triste, enfadado até a morte, porque uma bobeira, uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. Como assim? Né? Existe uma história muito interessante. Existe uma palavra africana chamada Ubuntu. E ela significa: sou o que sou porque somos todos nós. Né? E o que isso nos ensina? Que as pessoas são felizes quando as pessoas à sua volta estão felizes.
ela está bem quando todos à sua volta estão bem. Se eles passam por uma necessidade, todos ali vão tentar ajudar, porque todos são um. A oração de Cristo aos seus discípulos é que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. A palavra do Senhor em Marcos 12:31 vai dizer: ame o seu próximo como a ti mesmo. E ele diz que em 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você mesmo. Então, quando aceitamos a Cristo, recebemos a sua graça, muitas vezes achamos que a graça ela deve parar em nós. Nós não nos esforçamos em dividir esse privilégio, essa graça, esse benefício a outras pessoas. Mas veja bem, se a graça fosse suficiente e chegar apenas em você, se Cristo tivesse morrido lá na cruz só pela tua vida, será que você não seria arrebatado assim que você aceitou a Cristo? Porque a missão de Deus estaria cumprida. Você foi alcançado. Mas não é isso que acontece. Você permanece na terra. E quando você vai lendo a palavra do Senhor, você vai vendo que a sua mente precisa ser renovada. Você vai lendo que você não é importante. Só você. Mas a palavra do Senhor está bem implícita assim. Veja que os outros sejam superiores a você. Não peça as coisas a Deus de forma egoísta. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós dizemos: ela não merece a graça porque ela é uma pessoa terrível. Sei lá, um drogado, não serve para nada. Fica aí destruindo a família. Mas se ele for alcançado pela graça de Deus, se ele for salvo, se ele for tirado das trevas e for colocado na luz de Deus, Aleluia. e ele se tornar uma nova criação, o que acontece com as pessoas à sua volta? A sua família, que antes era destruída por causa do poder do pecado, porque ele era um viciado e ficava roubando as coisas em casa, agora vai ser o contrário, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que roubava não roube mais. E ele vai ler isso na palavra. E a graça que o transforma vai continuar transformando a sua vida. Então as suas mãos não vão mais ser usadas para roubar, mas ele vai se tornar um trabalhador. E ele vai dar na sua casa, ele vai prover na sua casa. Aquele que tirava não tira, agora coloca na sua casa. Então ele estará abençoando Deus através da sua graça, abençoando não somente o indivíduo que é salvo, mas a todas as pessoas à sua volta. Que testemunho poderoso vai ser essa pessoa chegar numa igreja ou até mesmo em um presídio ou na rua e pregar que ele era uma pessoa que vivia nas drogas, que era uma pessoa que tinha assassinado uma pessoa, mas que Deus chegou na sua vida. Ele aceitou Jesus como seu Salvador, ele foi liberto, foi transformado e agora ele é um homem de bem. Quantas pessoas vão poder olhar para aquele testemunho e dizer: poxa, se Deus fez com aquele homem, ele pode fazer comigo também. Eu posso ser salvo. Amém. A esperança para mim. Então a palavra do Senhor, quando a graça nos alcança, ela nos alcança para que a gente alcance outras pessoas. Ela nos alcança não para que a graça pare em nós, mas o poder da graça é tão poderoso, tão grandioso, que ele não pode, ele não cabe em nós. Ele tem que transbordar em nós. E é isso que prova que nós estamos vivendo em graça. Quando nós temos esse desejo transbordante, esse fogo em nós, de levar o bem para outras pessoas. Amém. Quando a luz, o Senhor nos chama para ser luz do mundo. E a luz, ela não pode estar escondida, mas ela precisa estar no velador para que todos vejam e glorifiquem, né? Que a gente faça boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras. Amém. E isso glorifica o nosso Pai que está no céu. Porque isso atrai mais pessoas para Deus. Porque eles vão olhar para nossas vidas e vão dizer: poxa, por que a sua vida é assim? Por que você toma essa atitude? Por que você faz isso? Por que você ajuda alguém que nunca fez nada por você? Por que você perdoa? Por que você tem misericórdia? Por que você está aqui voluntariamente ajudando nesse projeto? E aí nós podemos compartilhar a nossa fé. E nós vamos dizer: porque a graça me alcançou. Amém. Porque Cristo habita em mim.
porque ele me faz desejar, ansiar por fazer o bem às outras pessoas. Amém. E é por isso que eu faço. Então, o poder da graça, Deus estava ensinando a Jonas, e a sua palavra nos ensina que quando a graça vem a nós, não existe espaço para egoísmo. Não existe mais espaço para o eu. Agora existe o nós. Esse nós vai brotar em nós. Em mim e em você. Nós vamos estar desejosos de pregar o evangelho ao máximo de pessoas que a gente encontrar. De fazer o bem às pessoas. De amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a terceira coisa, os últimos versículos vão dizer em Jonas 4. E disse o Senhor: tiveste compaixão da bobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite morreu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A graça, ela nos ensina a ter misericórdia. Em Tiago 2,13 vai dizer: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é isso que nós vemos no livro de Jonas. A misericórdia de Deus triunfou sobre o seu juízo. O Senhor pediu para que Jonas fosse até Nínive e proclamasse contra ela, dizendo: em 40 dias vocês serão destruídos. Porém, Nínive se arrependeu de todo o seu coração, do rei ao servo. Toda aquela cidade se arrependeu diante de Deus. E Deus teve misericórdia, e a sua misericórdia triunfou sobre o seu juízo. E nós vemos que isso aconteceu através de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Deus não anulou o seu juízo, veja bem. Deus é justo e Deus é amor. Mas o seu juízo não aniquila o seu amor e nem o seu amor o seu juízo. Ele juntou a sua justiça e o seu amor em Cristo Jesus. Porque Cristo pagou o preço de sangue pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia. Deus, ele exerceu completamente o seu juízo, porque alguém pereceu, alguém morreu, alguém deu a sua vida. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu. Mas Deus, ele exerceu também o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Para que todo aquele que nele cresce nele, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Veja, Deus, ele é completamente justo. E Deus, ele é completamente amor. Deus exerceu sua justiça e seu amor através de Cristo. Cristo pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E assim Deus exerceu misericórdia sobre nós. O Senhor colocou todos debaixo de desgraça para que pudesse exercer misericórdia para todos aqueles que ele quisesse. E foi isso que aconteceu. E é isso que Jonas mostra. E é isso que nós vemos através de Cristo. Sua graça, sua compaixão, sua misericórdia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos ser como Cristo. Isso é ser cristão. Em Atos, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristão. Por quê? Porque eles parecem com Jesus. Porque as atitudes dele, o modo como eles pregam, o modo como eles têm compaixão das pessoas, é como Cristo tinha. É como eles foram ensinados por Jesus. Hoje em dia isso se perdeu. As pessoas querem parecer com ídolos gospel. Com um pregador tal, com um cantor tal. Querem parecer com todo mundo, menos com Cristo. Mas a palavra do Senhor, em nenhum momento, ela vai nos chamar para parecer com nada menos que Cristo. Nós precisamos ser parecidos com Jesus Cristo, em atitudes, em pensamentos, no modo de tratar as pessoas. Nós precisamos ter empatia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele se compadece de nós porque ele nos entende. Isso quer dizer que ele tem empatia. Ele veio à terra, ele se tornou homem, ele passou o que a gente passa,
pelos problemas, pelas tribulações, ele passou fome, ele passou sede, ele sabe o que é sentir essas necessidades, ele sabe o que é ser traído, porque ele foi traído pelos seus discípulos, ele sabe o que é sentir dor, talvez mais do que qualquer pessoa. Olha a brutalidade com que ele morreu. Ele sabe o que é isso. Então, a gente precisa entender, ser como Cristo Jesus, que teve empatia pelas pessoas, que se colocou no seu lugar. Cristo se colocou no nosso lugar, para que a gente não passasse pela morte. Ele passou pela morte em nosso lugar. Cristo nos trouxe a vida. Ele teve tanta empatia por nós, que ele teve misericórdia. No original, misericórdia, misericórdia, quer dizer coração na miséria. Ele colocou o seu coração na nossa miséria, na miséria humana. Ele se tornou como um de nós, mas sem pecado. E ele nos ensina através do seu exemplo. Veja bem, do seu exemplo. Jesus Cristo não escreveu nenhum livro, mas escreveram a respeito de quem ele é e de tudo o que ele fez. E através do seu exemplo, ele nos ensina a ter misericórdia. E misericórdia significa ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, não se achar superior a ninguém. Mas realmente a palavra do Senhor vai dizer: se alegrem com os que se alegram e chorai com os que choram. Tenha empatia, tenha compaixão. Mateus 9:36 vai dizer que Jesus Cristo olha para aquela multidão e sente uma tremenda compaixão, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Nós também precisamos ter esse olhar de compaixão pelas pessoas que ainda não entenderam o que é a graça, que ainda estão morrendo em suas ofensas e pecados, que ainda estão vivendo em trevas, que ainda não foram alcançadas pela luz do Cristo. Nós precisamos ter compaixão delas e levar a reconciliação a elas. Como um dia Cristo nos alcançou, nós também precisamos que elas sejam alcançadas. Elas precisam de uma mão que se estenda para elas. Pessoas com compaixão. Nós precisamos pregar o Evangelho, a graça do Senhor, levar a graça em amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que retine. Se não tiver amor, não adianta pregar a palavra de Deus. A graça, ela nos transforma. Ela nos ensina muitas lições, além dessas aqui que eu estou dizendo, porque eu só trouxe 3. Contudo, caímos no erro de pensar que a graça é para mim, que Deus cumpre a minha vontade, que os outros, eles não importam. Se eu já fui alcançado, é igual aquela história da estátua de sal, né? Escapa-te por tua vida, mas não é isso que a graça nos ensina. Mas a graça nos ensina exatamente o oposto de todas essas coisas. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos pregar a graça se nós não cumprimos o seu segundo mandamento de amar o próximo como nós mesmos. De ter empatia, de ter compaixão, de ter misericórdia pelas pessoas, porque é isso que vai nos mover a pregar o Evangelho. Não é pregar o Evangelho ou ter um dom de cura, um dom de profecia. Muitas vezes as pessoas querem dons espirituais, mas pelos motivos completamente descabidos. Para que as pessoas olhem e digam: olha que coisa maravilhosa, fulano de tal pega bem, fulano de tal profetiza, fulano de tal, sei lá, fala em línguas. Mas para que serve todos esses dons se não houver o amor? Ixi, aleluia. Tudo isso vai passar, mas o amor, ele permanece. Amém. O versículo-chave da Bíblia é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. O que moveu Deus a enviar Cristo foi o amor. Então isso é o mais importante. Por isso devemos ir às pessoas em amor, com empatia, pregar a sua palavra, ter a graça desenvolvida em nós, nos tratando, nos transformando, nos moldando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ei, aleluia.
Devemos aplicar essa mensagem em nossas vidas, não ser como Jonas, que via o Evangelho ou a salvação, a misericórdia de Deus apenas para o seu próprio povo. Mas nós precisamos entender que a graça é para todos. Amém. Não ser como Jonas, que de forma egoísta se compadeceu ou ficou triste por causa de uma planta que estava trazendo benefício só para ele, mas não teve compaixão de uma nação inteira que se pereceria. Nós precisamos entender que a graça, ela não é egoísta. Ela não traz egoísmo. Devemos pregar a graça porque a mensagem de salvação, ela não para na nossa vida. Ela continua. Nós não podemos ser como Jonas, que não teve misericórdia. Nós precisamos ser como Deus, como Cristo, que foi movido de misericórdia, de compaixão pela cidade de Nínive. De Cristo, que foi movido de empatia, compaixão, amor e misericórdia pelo mundo. Nós precisamos continuar a missão de Deus na terra. E nós só podemos continuar essa missão se nós realmente entendermos que a graça é para todos, que não existe espaço para o egoísmo, a graça não para em nós, que nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos pregar a graça em amor. Amém? Amém. Que essa mensagem possa tocar os nossos corações e trazer os ajustes necessários para as nossas vidas. A graça, ela precisa ser divulgada. Nós fomos chamados para ser reconciliadores do mundo a Deus. E nós só podemos fazer isso quando entendermos que a graça não para em nós. Nós precisamos pregar a sua graça em amor. Amém? Amém. Amém. É isso mesmo que nós devemos fazer, pregar a graça em amor. E é mais ou menos isso que esse louvor que a gente vai tocar aqui diz, né? Esse louvor fala o quão ousado é o amor de Deus por nós. Amém. É exatamente isso que a Ana falou, né? Que depende do nosso pecado ali, ele corre atrás de nós, né? A passagem que diz aqui do ousado amor é a parábola ali das ovelhas, né? E ele deixa as 99 para buscar aquela que fugiu. Amém? Esse é o ousado amor de Deus. Reckless love. Vamos louvar ao Senhor. Ei, aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
sido tão, tão bom pra mim. Oh, aleluia. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pastor Leonardo. Amém. Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor, amém? Eu estou aqui, não fui embora não, estou aqui, só tirei aqui da frente, porque nós vamos fazer algo que ainda não tínhamos feito aqui, ok? Nós queremos orar pela Nilene, queria que a pastora Lani trouxesse a cadeira de lá para cá, para que ela sentasse aqui. Nós vamos orar com o intuito de ver a cura. Aleluia. Ver a cura não, de acontecer a cura, ok? Então você vai, pode sentar, encosta bem a tua coluna lá, isso, agora não, solta o chinelo, isso, deixa os pés livres, ok? Bem livres. Vamos ver aqui como é que está a coluna dela, olha, tem uma diferença nessa perna aqui, e nós vamos orar e ela vai crescer, e vai começar a aliviar a tua coluna. E o Espírito Santo me disse que você também vai ter esse mesmo problema, e você vai também ser curado aí, aonde você está. Então estica a tua perna para frente, e você vai começar a sentir uns estalos na coluna, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida agora. Pai, em nome de Jesus agora, essa perna dela, Senhor, da esquerda vai começar a crescer, e vai começar a se alinhar com a perna da direita. E eu ordeno agora em nome de Jesus, coluna solta agora, vértebras e
discos, vai soltando agora, vão soltando os nervos que estavam prensados na coluna. Solta agora, isso, solta, em nome de Jesus, solta agora, vai, solta. Isso, toda a coluna agora, estica toda agora a perna dela. Oh, glória! Alinhe agora, Senhor, completamente a perna dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Faz o teste. Isso. Agora você vai levantar. Aleluia. Cadê a dor? Amém. Agora olha para lá e diz. Glória a Deus, Deus é todo poderoso. Você chegou aqui? Chega com a dor nas costas, Você também me podia arrastando. fazer isso? Não. Não? Oh, glória! Deus Aleluia! é bom, o diabo não presta. Eita! E nós estamos melhorando um pouquinho, hein? Amém? Eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor Jesus Cristo deseja curar a tua vida. Deseja fazer algo na tua vida. E como eu falei, com certeza você sentiu um estalo na tua coluna e você também foi curado aí. E creio, porque o Senhor não fala brincadeira. Pode ter certeza disso. Então, o nosso amado Emerson pede oração pelo Vilmar, libertação. Amém? Vamos estar orando, meu irmão. E a Graça, nossa amada irmã Graça, né? Não é a Graça que a Nilene falou, não. A Graça do Senhor é a nossa irmã Graça aqui de Natal, ok? Amém. A nossa amada irmã agradece a Deus pelos exames do Theo, que é o netinho dela, né? Que deram negativo para alergia. Glória a Deus! Amém? Então nós vamos orar. Mas antes eu queria lembrar vocês que nós temos de segunda a sábado o programa Vida e Luz, das 16 às 18 horas. Assista, no final do dia você já terminou de fazer os teus afazeres, você está chegando de repente em casa, né, no teu trabalho e tal. Assista, isso, nós vamos estar ali. Assista. Rádio da Casa também tem programação o dia inteiro, tem louvor o dia inteiro, 24 horas. Esteja lá, acesse. Hoje nós estamos lá limpando a igreja, ou melhor, pintando, reformando, né, raspando e fazendo coisas tremendas, e nós estávamos escutando. E eu estava com o celular, estava com o app ligado da Rádio da Casa. Eu quero dizer que o gasto da bateria foi pequeno, perante que nós ficamos ali muitas horas escutando, foi muito pouco o gasto da bateria. Então, para você entender que esse app da Rádio da Casa é bom, você pode ficar o dia inteiro escutando louvores e pode escutar as pregações e você vai ver que quase não vai gastar nada da tua bateria. Então, você vai ter um programa, ou melhor, você vai ter uma rádio praticamente na tua casa direto e você vai ver que funciona, porque é muito bom. Você vai gostar, ok? Lembrando a você que quarta-feira nós temos culto aqui de novo em Natal. Assim como Deus fez essa cura aqui, Ele pode fazer outras curas na tua vida. Manda uma mensagem para a gente saber o que está você precisando, para a gente poder orar por você. Manda, olha, está aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus falou comigo, foi tremendo, sabe? Fala isso para nós, manda um feedback. Ou seja, dá um alô ali para dizer assim, olha, aconteceu. Amém? Amém. Sabe de uma coisa? O Senhor deseja fazer uma obra grandiosa na tua vida. Aleluia. Ele quer fazer. Glória a Deus. Depende de você deixar Ele fazer essa obra maravilhosa. O amor dele já foi derramado, né? O amor dele já foi dado a nós. Jesus Cristo. Então agora depende de você aceitar esse amor e ficar com ele agarradinho. Você vai ver que é tremendo tudo. Ok? Pai, vamos agora encerrar e vamos fazer essa oração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque tens feito maravilhas. Eu sei que muitos foram curados, Senhor. Ao mesmo tempo que a Nilene estava sendo curada aqui, muitos foram curados, Senhor, em qualquer parte, eu não sei, do Brasil ou do mundo, Senhor, eu não sei. Aonde quer que essas ondas da internet estão chegando, estão alcançando, seja hoje no culto ao vivo, ou durante, Senhor, esta semana, ou quem sabe o mês que vem, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o teu poder, ele não para. Ele é atemporal, não existe tempo, não é hoje, pode ser amanhã ou hoje daquela pessoa, ou hoje dessa pessoa que precisa. Então eu creio, Senhor, que esse poder vai funcionar em nome de Jesus, porque Tu és um Deus que é ontem, hoje e amanhã. E nós cremos nisso, Pai, e Te agradecemos
em nome de Jesus. Nos despede agora, Senhor, com a tua maravilhosa graça. Nos leva para casa, Senhor, em paz. Aqueles que estão indo para casa, estão em outro lugar, ou aqueles que estão aqui indo para a sua casa. Amém. Mas aqueles que já estão também em sua casa, eu agradeço, Pai, para que eles possam receber da tua bênção e da tua paz. Então, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Só um minutinho antes de terminar. Eu creio que nós vamos ter um culto presencial para a Santa Ceia de setembro. Aleluia. Eu creio que nós vamos ter um culto presencial para a Santa Ceia de setembro. Mas por quê? Porque nós estamos dando uma reformada, né? E está todo mundo cansado hoje, todo mundo esgotado, porque estamos desde as 7 horas da manhã, saímos de lá, eram umas 4 e pouca da tarde, né? Então foi algo assim tremendo. Então saiba disso, que nós queremos preparar ali a igreja do Senhor para que vocês possam estar conosco lá, possam estar conosco, né? Na ceia, na primeira ceia de setembro, ou melhor, na ceia de setembro, nós estamos juntos num culto presencial. Será anunciado, ok? Então Deus te abençoe, ore por nós e fiquem na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fui!